Olá, bom dia! Nesta manhã, nesses dias, nós temos nos posicionado em proclamar o jejum de 10 dias em prol das nossas famílias, da igreja e da nação. Nós temos entendido que este tempo é o tempo de destronar a rebelde Vasti e entronizar a obediente, a dirigida pelo Espírito Santo de Deus, Esther. E é por isso que nós estamos proclamando esse jejum de 10 dias, estaremos estudando o livro de Esther, e gostaria que você fosse assim, participante deste momento da vida da igreja conosco, e o menor possível que nós pudermos fazer de jejum e de oração, eu tenho certeza absoluta que nós estaremos movendo o coração de Deus em prol da nossa nação, da nossa família e da igreja. Portanto, nesses 10 dias nós estaremos então estudando o livro de Esther. E hoje, como é o primeiro dia, eu fiz aqui um resumo do capítulo 1 e gostaria de passar para vocês. O capítulo 1 de Esther fala exatamente da mão invisível de Deus. Este livro ele foi escrito provavelmente no século V a.C. O autor não se sabe exatamente, mas dá-se a entender de Mardoqueu, Esdras ou Neemias. Esse período era o período do rei Assuero, no vasto império da Pérsia, que se estendia desde a Índia até a Etiópia. Entre este povo, que era um povo pagão, está lá mencionado, né, o livro de Esther, e também eles ainda, o povo judeu, como escravos, não totalmente escravos, mas subjugados neste império pagão. Então nós vamos ver que dentro dessas 127 províncias que o rei Assuero tomava conta, estava lá este pequeno povo judeu que eram massacrados, inclusive, por eles. O rei Assuero, ele decidiu dar uma festa de 180 dias, pensem, 6 meses de festa com muito vinho, muita comida, daquilo do melhor que existe, da comida e da mesa do rei. Ele decidiu então dar aos os seus aliados, né, as suas autoridades daquele império. E fala também da sua esposa Vasti, que deu um banquete para as mulheres. No auge do vinho, depois de 6 meses, o rei Xerxes, então, ele resolve mandar chamar a Vasti para mostrá-la aos convidados, tendo em vista que ela era tida como uma mulher muito linda, por sinal, e de maneira que ela estivesse com trajes reais. Bom, Vasti, por sua vez, ela tinha motivos o suficiente para não se apresentar ao meio de bêbados. Mas, apesar das suas justificativas legais e racionais, e não querendo se expor diante de homens bêbados e para fazer a vontade do seu esposo embriagado, mas ela decidiu então descumprir uma ordem vinda do próprio rei, sendo desobediente ao chamado. Assuero, por sua vez, envergonhado pela ordem descumprida, inclusive da sua esposa, age na forma da lei. Sem a graça que necessitava naquele momento, o desejo do seu coração era simplesmente ostentação, certo? Você concorda com isso? Mostrar o que lhe pertencia, aquilo que de mais belo ele tinha, né? E Deus, na sua poderosa mão, agindo nas entrelinhas, não está alheio a nenhuma dessa situação. E ele então, o rei Assuero, resolve consultar algumas pessoas. E quem é que o rei Assuero buscou conselho? Em quem ele buscou conselho? Bom, ele buscou conselho em bêbados, em bajuladores, em pagãos, que queriam ainda ver o fogo pegar, né, na verdade.
Só que no Salmo 1, a Bíblia fala que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores e nem buscar conselhos de ímpios. Bom, não foi isso que o rei Assuero fez. Então, o mesmo princípio que cada homem, que ele decretou, que ele fez o decreto ouvindo o conselho dos seus conselheiros, ele então decidiu firmar um decreto que todo homem fosse dono e senhor da sua casa. Bom, este princípio, nada de errado, né? É um princípio, inclusive, dado pelo próprio Senhor. A questão é de onde veio o conselho e de que maneira e qual a intenção do coração dele em mandar fazer este decreto. Muito bem. A diferença do Novo Testamento para este princípio é que o apóstolo Paulo, ele sugere, né, ele diz que todo homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se deu por ela. Aqui então está a diferença entre este princípio de que todo homem deve ser senhor e dono da sua casa na lei e na graça. Na graça, no Novo Testamento, nós temos um modelo para isso, que é o próprio Jesus que se deu pela vida da igreja. Muito bem. Agora, aqui está a diferença da lei e da graça, como eu disse para vocês. Porém, a mão invisível de Deus agindo em todo o tempo. Em meio a toda aquela bagunça, aquelas circunstâncias, aquela ostentação, a bebedice, em meio a tudo isso, Deus não estava alheio a nenhuma situação. E eu quero dizer para você nessa hora, que Deus não está alheio a nenhuma situação, nem na tua casa, nem na igreja e nem no nosso país. Ele não está com as mãos encolhidas e nem com os ouvidos tapados, você pode ter certeza disso. E mesmo o decreto sendo injusto para a destituição de Vasti pela desobediência, Deus dá vazão ao seu plano de salvar o seu povo através de uma mulher, uma moça, Esther. Então Deus age nos bastidores, transformando decisões humanas equivocadas em instrumento de redenção para o seu próprio povo. Deus usa até dos erros e injustiças humanas para realizar os seus propósitos. Isso eu não tenho dúvida. Neste caso, ele escolhe uma moça, Esther, sem credenciais aparentes de rainha, né? Mas a transforma e a capacita e a habilita com a orientação do seu tutor e seu primo, no caso aqui, Mardoqueu. Então, gente, eu quero deixar para vocês neste dia que Deus não está alheio a nenhuma circunstância. Mesmo no destronar de Vasti por desobediência, Deus está ali com as suas mãos visíveis e invisíveis, planejando e colocando em ação o propósito que Ele tem para cada um de nós. Que Deus abençoe e que você possa ler o primeiro capítulo do livro de Esther e enxergar isso, que a mão de Deus não está encolhido em nenhuma circunstância. Deus abençoe vocês e até amanhã.